queria começar falando sobre o Ronaldo Fenômeno. Quem é o verdadeiro pai dessa criança, do Ronaldo Fenômeno? Tem mais de um pai? Conta essa história, por favor. O pai mesmo é o Sport Clube Corinthians Paulista. Felizmente, quem está lá está de passagem, seja eu, seja quem for. E o Ronaldo foi um acerto, porque ele jogou bola, que muita gente não acreditava, mas se não tivesse jogado, estaria me metendo o pau hoje, que seria um maior fracasso. Então, futebol, infelizmente, o que vale é resultado, é o dia a dia, e ele é um dos maiores profissionais que eu vi jogando. Mas foi você ou foi o Rosenberg, Andrés? Não, fui eu que contratei ele. Nós precisávamos dele para o mundo e ele precisava do Corinthians para o Brasil. Então foi um casamento perfeito. Foi a negociação mais difícil que você já fez como presidente do Corinthians ou não? Não, foi a mais fácil. Tá. No dia que ele decidiu que ele vir para o Corinthians, foi a mais fácil. Tá. Questão de minutos, Ronaldo, é verdade? Ronaldo você não contrata, Ronaldo escolhe onde vai, né? Tá. Mas é verdade que teve um negócio de guardanapo, Andrés? É verdade que você passou os números do guardanapo? É isso aqui? Conta esse bastidor pra gente. Não, nós estávamos no Hotel Novo Mundo, no Flamengo, eu, Luiz Paulo Rosenberg, o empresário do Ronaldo, Fábio, e o Ronaldo. Tá. E o Fábio e o Luiz Paulo brigando lá por números. Aí o Ronaldo não fumava. Eu fumava, fui no banheiro com ele, falei, vamos lá que eu vou fumar um cigarro. Aí fomos no banheiro e ele falou, pô, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir embora para São Paulo, não tenho dinheiro, essas coisas que estão falando, isso é loucura, eu não tenho como fazer isso, blá, 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 blá. Aí ele falou, volta para a mesa e fala o que você quiser. Eu falei, vou falar que vou para São Paulo, fala o que você quiser. Ele falou, você viu todos os números lá, você fala o que você quiser. Aí quando nós voltamos para a mesa, o Luiz Paulo e o Fábio estavam quase se pegando, aí eu falei, vou te pagar tanto, fazer tanto, vender a camisa, a manga tanto, vender a barra tanto, todos os contratos que você tem hoje é teu, os que vier novo, o Corinthians tem 30%. Ele levantou e falou, sou jogador do Corinthians. E foi assim, aí eu escrevi tudo no guardanapo, que eu tenho até hoje um dia, vou pôr no museu. Ô Andrés, e como é que funcionava com patrocínio? Foi a época mais gloriosa de patrocínio para vocês? Tinha muita coisa? Como é que se dava a divisão da grana? Conta um pouquinho disso também. O patrocínio Master era 100% do Corinthians. Tá. O que vendia na manga era 70% do Ronaldo, 30% do Corinthians. O que vendia na barra era 70% do Ronaldo, 30% do Corinthians. O resto era tudo 100% Corinthians. Tá. E você ainda é amigo dele hoje? Muito amigo. Tá. Bom. E ele é um grande amigo do Corinthians. Casares ainda interessa ao Corinthians, Andrés? Hoje não, mas interessou uma época. Era o Carille quem queria muito, é verdade? Sempre todos os jogadores, desde 2008, com o Mário Gobi, com o Roberto, sempre veio os jogadores e o treinador pedindo. Seja ele bom ou seja ele ruim. Como você classifica o trabalho do Thiago Nunes até aqui, Andrés? No treinamento bom, resultado péssimo. E o que pode ser feito para melhorar o resultado, Andrés? Trabalhar. Nós estamos mudando a filosofia de jogo, mudou 6, 7 jogadores, e o treinador precisa de um tempo, né? Em 45 dias de treinamento e jogos, que vai mudar a maneira do time jogar. Óbvio que os resultados estão abaixo do esperado, a gente sabia que ia oscilar, mas realmente, tanto quanto o Guarani, fizemos um grande jogo contra o Guarani na Arena, mas fomos desclassificados. E no Paulista, acho que fizemos 2 ou 3 jogos muito bons e o restante péssimo. Antes da pandemia do Covid, existia alguma perspectiva de naming rights para o estádio, Andrés? Eu não quero mais falar sobre isso aí, porque eu falei isso na época aí, já até hoje me cobram isso. Nós estamos tentando vender, e quem tiver proposta é só trazer o Corinthians, não tem problema. Qualquer corintiano pode ajudar a vender. É só descolar e trazer. Agora, estamos trabalhando. Mas não é uma coisa simples, uma coisa que não tem muita referência no Brasil ainda. Então, até hoje, em vez de falar HBC, fala um antigo Palace. Então, tá melhorando, tá crescendo, mas ainda está longe daquilo que a gente esperava. Em algum momento, durante todos esses anos, vocês estiveram perto de negociar ou de acertar os naming rights, Andrés? Por exemplo, você já esteve no mundo árabe, você esteve viajando para lá, para negociar, alguma vez esteve perto? Teve muito perto com a Emirates. Com a Emirates. Que ano foi isso? Você lembra, Andrés? 2015. Tá. E por que não deu certo, Andrés? Quais foram o que rolou? O problema tinha que estar no contrato, que a imprensa escrita e falada tinha que falar o nome do estádio. Eu não posso garantir isso. Tá. Mas o teu problema maior seria da TV, você acha, Andrés? O maior problema é a internet, que a internet não fala. Tá. A Globo, você tinha um acordo para que a Globo falasse? Mas tem um acordo verbal para a Globo começar a falar. Tá. E ela está entendendo que isso vai ser uma grande receita para os clubes, e menos dia, mais dia, vai ter que falar o de todo mundo. Tá, concordo. Seria a Emirates Stadium? Como é que seria o nome do estádio, Andrés? Não chegou a discutir isso aí, não. Foi
ficou nas cláusulas lá que não chegou a fazer nem contrato. Chegaria a 400 milhões? Era essa a pedida? Aproximada. Tá. Hoje vocês pedem um pouco menos. Hoje não tem valor. A gente pede o máximo que pode nos falar. Tem que conversar com as empresas e sentir que tipo de empresa, o que elas querem no Brasil, o que elas querem fazer, para isso sim ter retorno ou não. Com a falta do Pedrinho, vai precisar buscar outro jogador, outro ponta-direita, Andrés? Nós estamos sempre abertos a novos jogadores. Mas a saída do Pedrinho, a gente já tinha noção desde o começo, o Thiago sabia disso, que estava em andamento, era questão de tempo. E não tem, a princípio, não tem nenhum nome para substituí-lo, não. Por que o Corinthians fecha tantos negócios com o Elenco Esportes? Não, ele lê isso aí, né? Ele leu aí um 50, que não é. Eu já respondi ao Core, respondi ao Conselho, que não é, se não me engano, é 16 jogadores que foi comprado ou vendido pela Elenco. Agora se a Elenco pega o jogador tal, o jogador Y, o clube, seja ele Corinthians ou o clube que for, não tem ingerência sobre isso. O jogador que escolhe seu empresário. Tá. Você acha, então, Andrés, que o número de 52 jogadores que foi levantado pelo meu timão tinha a ver com o fato de jogadores que já eram do Corinthians terem fechado com o Elenco? E jogador que já estava no Corinthians, que na base ou no profissional, que fecharam com o Elenco. Mas não foi ele que trouxe e não foi ele que comprou ou que vendeu. O que ele comprou e vendeu não chega a 15. Não chega a 12, 13 jogadores por 12 anos. Tá. Como é que é a tua relação com o Fernando Garcia? Muito boa. Excelente. É verdade que na videoconferência entre os clubes, com o pessoal da CBF, você foi o único que, não sei se o único, mas foi o primeiro a pedir ou a cobrar que o Campeonato Brasileiro fosse no atual formato de pontos corridos e não no mata-mata, Andrés? Não, eu fui o que comecei, mas a maioria dos clubes, ou a grande maioria, para não dizer todos, entendem que nós temos que entregar 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Nem que tenha que avançar janeiro, fevereiro do ano que vem. Tá. Tem alguém que é a favor do mata-mata? Se tem lá nos clubes, nos 40 clubes, ninguém se manifestou. A impressão que eu tenho à distância é que o Flamengo parece ser aquele clube com mais pressa para voltar a jogar. Inclusive, estava disposto a voltar, a antecipar o fim das férias, a colocar os caras a treinarem antes, mesmo sem a gente ter a mínima definição ou parecer de quando a bola vai voltar a rolar. É uma impressão equivocada? Isso está acontecendo? Não, o Flamengo realmente, na reunião, foi um dos três, era ele, Botafogo e Vasco, que queriam esperar até o dia 21 de abril para tentar se podia voltar a entrar com grupos, com procedimentos, com a autorização do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, não deu certo e eles deram as férias também. Mas todo mundo está ciente que tem que voltar após autoridades sanitárias darem autorização, senão não adianta. Tá. Você tem alguma ideia de quando vai acontecer, Andrés? Quem tiver essa ideia, chute. Hoje ninguém está capacitado para falar isso, é isso, né, Andrés? Ninguém. Tá. Se o pessoal de sanitário, o pessoal dos médicos não tem como cravar, imagine nós. Qual o melhor e o pior negócio que você já fez como presidente do Corinthians, Andrés? O melhor negócio foi o Ronaldo. O pior negócio talvez tenha sido autorizado a Arena a se transformar em abertura de Copa do Mundo. Por quê? Porque teve que fazer muitas coisas na Arena que no dia a dia o Corinthians não necessita, mas como era uma abertura de Copa do Mundo, o estádio é totalmente diferente. Então se gastou um pouco mais por causa disso. Quanto você acha que gastou mais, Andrés, com isso? Uns 200 milhões. Tá. Se não fosse pela abertura, você acha que o Corinthians hoje já estaria com a coisa mais equacionada em relação ao estádio? Não, mas nós vamos equacionar, né? O estádio tem duas dívidas. Uma com a construtora e uma com a Caixa. Tá. Eu sempre disse que nós temos a obrigação de pagar a Caixa. Tá. Com a construtora nós estamos negociando, já negociamos uma parte, ela já deu a quitação de uma grande parte. A outra parte nós estamos negociando, mas tem que esperar a recuperação judicial para a gente acreditar em negociação. Então nós vamos pagar, se Deus quiser, só a parte da Caixa. Isso foi dito pelo Marcelo na delação dele, quando ele disse que não teve confusão na Arena do Corinthians, que o Corinthians só assumia só os 400 milhões da Caixa, é isso que vai ser feito. Você disse que quitaria o estádio, e até agora não conseguiu. Não, se ele está indo no embalo do Kifuro, que não acerta uma, eu falei que em 6, 7 anos pagaria o estádio. Ainda falta 1 ano e meio. Tá. Quanto o Corinthians deve hoje? Você tem ideia, Andrés? Para a Caixa, 520, 530 milhões, e para a construtora, uns 400 e pouco.
Vocês não estão perto de um acerto com a Caixa, com a construtora lá, em troca de simples e tal? Que eu expliquei, a construtora já deu, nós temos duas dívidas, com a Caixa e com a construtora. A construtora já quitou uma grande parte, agora tem que esperar a recuperação judicial da outra parte para a gente entrar na negociação. E a Caixa é 400 milhões com mais juros e correção. E já pagamos para a Caixa 172 milhões. Qual a chance do Ronaldo Fenômeno ser presidente do Corinthians? Menos 50. Por quê? Porque ele está em outro planeta. Ele mora em Madrid, ele não quer mais morar no Brasil. Agora ele comprou um time lá na Espanha. Não tem esse prazer, não. Ele tem que percentual do clube, André? Você sabe, 51%? 66%. Tá. Você teve lá recentemente, não teve? Tive com ele lá faz uns 2, 3 meses. Como é que tá o Valladolid hoje? O que você trouxe de impressão do clube dele lá, Andrés? Sofrendo, mas ele está montando uma estrutura aqui, ia começar talvez pela pandemia, né, atrasou um pouco, mas ele vai montar uma estrutura muito grande lá e com certeza em alguns anos será um dos times grandes da Espanha. Nessas conversas, vocês cogitaram a possibilidade de alguma parceria, de alguma cooperação? Se fizer parceria com ele, vão achar que eu sou sócio, né? Já falo um monte de abobrinha aí. Então, a coisa é difícil. Mas é que não teve ainda nada. Mas se tiver que vender jogador para ele ou comprar jogador dele, eu faria do mesmo jeito, mesmo a pessoa ainda pondo em dúvida. Que aqui no Brasil se duvida muito das coisas, né? Todo mundo é todo mundo faz todo mundo. Por que você não tentou Arana em janeiro? Não tem, porque eu já sabia o que o Sevilha queria. Eram 7, 8 milhões de euros. E eu não podia, não tinha esse dinheiro para pagar. É isso que o Atlético pagou, Andrés? O Atlético não. Lá pode ter investidor, o investidor emprestou dinheiro e comprou. Aqui, se fizesse isso aí, é crime, é esquema, é rolo, então é complicado. Está perguntando se o Cifute está sucateado. Respondendo não, reproduzindo algo que o Thiago Nunes disse recentemente. Como é que eu vou falar? Eu fiquei muito chateado com isso aí. Não tem nada sucateado. De tudo que mais moderno tem lá, ele, quando veio, teve carta branca para mexer em tudo. O chefe do Cifute, desde janeiro, é um Pedro, que ele que trouxe. Então, eu não sei, ele foi infeliz no comentário dele, nas palavras que ele disse. E eu quero ver qualquer CT do Brasil que tenha o que o Corinthians tem. Você cobrou explicações dele, André, sobre isso? Eu não falei com ele depois disso, não. Tá, mas vai falar, não vai? Com certeza. Mas o Duílio já falou com ele tudo, eu fiquei muito chateado realmente. Tá. É que ele devia estar no Barcelona, que não tem nem perto do que tem no Corinthians. Então, como ele trabalhou no Barcelona, achou que aqui estava ruim. Tá. Porque ficar bem claro, todos são culpados pelos maus resultados. Treinador, jogador e diretoria. Não pode só foi ruim aqui ou ruim lá. Todos têm sua culpa. Você tem culpa também, Andrés? Lógico. Que percentual? Não é percentual. Eu sou um dos que libera para contratar esse ou aquele. Eu sou um que contratou o treinador. Eu sou um que ajuda isso. Também tem a minha parte, como tem o Duílio, como tem o Eduardo, como tem o Calil e como tem o Thiago. Presidente, quais foram as boas práticas do Flamengo para sanear as finanças que não foram feitas no Corinthians? É possível adotá-las? Eu não entendo essa colocação. O Flamengo, nos últimos 2 anos, vendeu mais de 400 milhões de jogador. Não, nos últimos 5 anos, Andrés, foram quase 600 milhões de reais. Esquece nos últimos 2 anos. Tá. Ele deu sorte e vendeu quase 400 milhões de jogador. É óbvio que um time que vendeu 400 milhões de jogador em 2 anos, o balanço, as coisas são muito mais fáceis. Agora, ela tem a dívida que tem o Corinthians. O Corinthians deve lá 300, 400 milhões, é o que o Flamengo deve. Tá. Mas o Profut você tira que já está organizado por 20 anos. Sobre Mano Menezes, por que você acha que ele não foi tão bem Por que você acha que ele foi tão bem no Corinthians e deixou a desejar no Palmeiras? Bom, no Palmeiras ele não teve nem tempo de trabalhar. Ele pegou o time em andamento, faltava 2 meses para acabar o campeonato. O Mano é um dos maiores treinadores do Brasil. E deixar bem claro, nem eu, nem o Duílio, nem o Eduardo, nem o Jorge Calil, ninguém procurou o Mano Menezes, consultou o Mano Menezes. Então tem aí os que furam da vida, que ficam plantando esse tipo de notícia, não existe essa possibilidade. Até porque quem conhece o Mano sabe que tanto o treinador, ele jamais atenderia para conversar sobre isso. Tá. Mas se você ligar para ele, eu sei que você tem uma boa, ótima relação, aí você me classifica. Excelente relação. Como é que é?
Tenho uma excelente relação com ele. Excelente relação. E é de admiração, pelo que eu sei. Se o Thiago não estiver mais, porque você já falou que ele não aceitaria, o Mano seria um caminho se o Thiago sair? O Thiago vai ser treinador do Corinthians até o final do ano. Você banca? Não, no banco. Ele pode morrer, pode acontecer mil coisas. Mas, a princípio, não tem, na cúpula do futebol e na minha cabeça, não tem nada de mudança de treinador. Mas seria um nome para qualquer time, não só para o Corinthians. Em 2009, o nosso marketing, estou reproduzindo o que ele está falando, era melhor do que hoje. Você concorda? Não vou dizer que era melhor. É que em 2007, 2008 não tinha nada. Então, o pouco que você fazia, e fez bastante, aparecia mais. Hoje, o clube já está um pouco mais adiantado no marketing. Então, muitas coisas que se faz hoje não aparece tanto como aparecia na época. Andrés, hoje a camisa do Corinthians... Tem que melhorar. Desculpa. Hoje a camisa do Corinthians talvez seja aquela com mais propriedades vendidas, né? Não há espaço, nenhuma propriedade vaga. E aí tem muita gente que brinca com um macacão de Fórmula 1. É a necessidade, Andrés, de fazer mais receita, é isso? Presta atenção. Ficou 1 ano e meio, 2 anos sem patrocínio. Tá. Todo mundo reclamava que não tinha patrocínio. Agora todo mundo reclama, ou uma parte reclama que tem muito patrocínio. A camisa para vender só tem 1 ou 2 patrocínios. E para jogar, se puder pôr mais patrocínio, caber mais, eu vou pôr. Por que técnico balança sendo que vocês queriam esse estilo? Mas quem falou que o técnico balança? Nunca balançou, Andrés? Nunca balançou. Só que eu falo isso, mas muita gente vai lá amanhã e põe no blog dele lá, não, o Andrés está mentindo, procurou, sondou, consultou, o Mano não aceitou. E o que eu posso fazer? Eu estou falando, ninguém do Corinthians procurou o Mano Menezes. Mas que você ficou bravo com o Thiago Nunes, você ficou, hein, Andrés? Estou ainda. Tá? Ele não pode falar. Ele não pode falar aquilo que ele falou. Porque assim, Andrés, o Duílio... Não é verdade. O Duílio participou da live aqui, e aí ele disse uma frase que me marcou bastante. Ele falou assim, ó, no Corinthians, comigo e com o Andrés, em geral o técnico não cai por falta de resultado. Ele cai por conta de relacionamento, por talvez não conseguir arrancar o melhor dos jogadores e tal. Em cima disso, como é que é a relação do Thiago Nunes com os jogadores? Porque o que se vincula, o que se especula, Andrés, é que muito jogador não gostou da forma meio ditatorial com que ele chegou no clube. Jorge, vou lhe falar a pura verdade. Tá. A tal da cartilha do Thiago Nunes. Ele pôs só uma ordem. Qual? Almoçar todo mundo junto e jantar todo mundo junto. Chega todo mundo junto para almoçar na concentração e chega todo mundo junto para jantar na concentração. Fora isso, tudo que se falam foi o Corinthians que já estava feito há muitos anos. Celular também, Andrés? Celular foi o Corinthians que pôs, para não falar no vestiário, para não falar no celular. Mas se é assim, os caras podem reclamar, podem falar o que quiser de você, mas em relação à leitura de vestiário, em relação ao ambiente, a comportamento de jogador, eu acho que poucos dirigentes têm esse feeling que você tem. Mas já como é que é a relação? Mentira, é isso? Já estou meio sem paciência. Pois é. Como é que é a relação hoje do Thiago com os jogadores, Andrés? Com a sinceridade sua. Profissionalmente, perfeito. Ele não é obrigado a ser amigo de ninguém, ninguém é obrigado a ser amigo dele. Profissionalmente, todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que fazer aquilo que o clube necessita. Eu até hoje, para mim, não chegou nada de descontentamento com o Thiago, e se chegar, nós vamos tomar providência, mas até hoje não teve nada. É verdade que o Corinthians quase fechou o patrocínio com a Qatar Airways. E qual será o valor médio de patrocínio master do Corinthians? Vai, Corinthians! Teve várias vezes negociação com elas também, mas não estava muito próximo de fechar, não. E o patrocínio do Corinthians hoje é o BMG, mas ainda não engrenou direito ainda o meu Corinthians BMG, que é o torcedor abrir a conta, mesmo que não movimentar, mas se ele abrir a conta, o Corinthians ganha R$30, que a gente aí por conta aberta. Então, cada 100 mil contas é R$3 milhões. Tá. Mas ainda o torcedor não comprou essa ideia, teve alguns problemas para abrir conta, agora está melhorando. Vamos ver se esse ano aqui a gente incrementa melhor. Vocês não chegaram ainda nos 3 milhões, Andrés? Não chegou, acho que está com 70, 80 mil contas, parece. Tá. E então são 12 milhões de valor fixo, e aí essa produtividade, é isso, Andrés? É 12 milhões de valor fixo, tem mais esses R$30 por conta aberta, a partir de 100 mil, e 50% do lucro que tiver nas movimentações do meu Corinthians BMG.
O Gabriel, no começo da live, o André chegou a dizer que com a... Como é que era o nome da... Com a Emirates, a negociação foi mais adiante. É isso que você disse, né, Andrés? Isso. Por que o Corinthians não contrata o Ibrahimovic, Andrés? Só ele fazer o cheque. É verdade que você tenha recorrido a essa resposta quando vem conselheiro te pedir coisa dessas contratações mais malucas? É verdade que você usa esse expediente, Andrés? Não, não é que eu uso esse expediente, é que é muito fácil pedir. Se eu trago o Abramovich e ele joga mal, tô morto eu e o Abramovich. Tá. Você viu o William falando hoje, outro dia na televisão, a entrevista do William? Não. Por que você não volta para o Brasil? Ah, pô, não sei. Volto para o Brasil, aí perde 3 jogos, porque voltou, tá pensando na Inglaterra, o nego vai no CT reclamar, falou, pô, aqui a gente perde o jogo, o cara vai na hora do campo, depois posso ir para o restaurante tranquilo. Então são culturas diferentes e isso atrasa muito o jogador para vir para o Brasil. Teve algum jogador famoso, de nome, que você tentou e não conseguiu? Porque agora tem virado moda, né? Tem vários clubes tentando, né? Alguns conseguiram, como o Botafogo. O único jogador que eu tentei contratar e não consegui foi o Neymar. Conta essa história pra gente. Não, ele foi em 2010. O presidente do Santos, o Olaú, na época, Deus que o tenha, falava, não, quem pagar a multa, o jogador quiser sair, sai. A multa era 116 milhões, isso foi em 2010 para 2011, aí nós tínhamos um novo contrato da Globo que ia começar em 2012, e eu fiz a oferta para ele de 120 milhões de reais. Mas ele não... Talvez eu tenha chegado atrasado, mas ele não quis ir não e quis ficar no Santos e depois ir para o Barcelona. Mas como é que você conseguiu esse dinheiro, Andrés? Porque o Corinthians estava saindo o Ronaldo, tinha saído, ainda tinha bastante patrocínio e tinha um novo contrato da televisão que ia subir e subiu bastante. Tanto é que no meio do ano de 2012, o Corinthians pegou quase 90 milhões de, como é que fala? De luva. Tá. Mas só para entender, então quem pipocou foi o Neymar. Porque o Santos não podia fazer nada, né? É o pai, né? Ah, é o pai? Pai, né? O Neymar só dava risada. Ah, é? Você chegou a falar com ele, Andrés? Falei com os dois, sentado na mesa. O que você falou? Eu falei, porque eu tinha cá, tinha tudo, sabia que eu ia ganhar no Barcelona, eu pagava 10% a mais. Você pagava 10% a mais do que no Barcelona? Isso. E ainda ia sair no lucro, porque o Ronaldo ganhava mais que isso. Caramba. E o Neymar dava risada e o pai falava o quê? Você tá louco, você é louco. Tal, mas daí, infelizmente, talvez eu tenha chegado atrasado ou realmente eles também tiveram consciência e acharam que sair do Santos era direto para a Europa e não para outro time no Brasil. Você tentou mais alguém, Andrés? Não, esse, você falou famoso, é esse. Tem que estar treinando a gente e tenta todo dia contratar jogador. O problema é que nem sempre dá certo. Andrés, por que você não bate o pé e traz o Ralf de volta? Não acha que ele está sendo necessário no timão? O Ralf sempre vai estar as portas abertas no Corinthians para ele. É um ídolo do Corinthians, um vitorioso, não só no Corinthians como na vida dele. Mas, infelizmente, quando você contrata um treinador, o treinador escolhe seu elenco. Se nós tivéssemos deixado obrigado para ele ficar e o time tivesse mal também, deixaram esse, deixaram aquele, sempre teve uma desculpinha. Então ele teve carta branca para fazer aquilo que quer. Talvez nós tenhamos errado, nós e os diretores de futebol, não ter falado diretamente com os jogadores. Mas os empresários e jogadores foram comunicados desde novembro. Você está contente com o ataque do Corinthians, Andrés? Não estou contente com nada no Corinthians. Nós fomos desclassificados da Libertadores, estamos muito mal no Paulista, contente, não pode ter o corintiano contente, mas tem que ter paciência, eu tenho que ter o pé no chão e dar condições de trabalhar não só para todos os jogadores, mas principalmente para o treinador. O Andrés, a folha hoje é de 12 milhões? 12 e alguma coisinha. Tá. Como é que você classifica esse valor? Para o momento, alto, mas para o futebol, baixo. O Andrés, tem alguma chance do Corinthians ter a mesma folha salarial do que do Flamengo? Enquanto eu estiver no Corinthians, impossível. Tá. Porque chegaram a publicar recentemente que Corinthians e Flamengo tinham os mesmos custos no que diz respeito a salários em carteira. Esse é um flamenguista que não sabe fazer conta. Ele deve ser um bom jornalista, mas um péssimo economista. Tá. E ele fica arrumando desculpa para abaixar a folha do Flamengo, que é muito alta, mas é que o Flamengo tem consciência disso e tem condição de pagar. Parabéns para o Flamengo. Nós já tivemos folhas muito mais altas do que nós temos hoje. E isso faz parte. O futebol é cítrico. Qual foi o máximo de folha que você pagou, Andrés? Eu, quando assumi o Corinthians agora, tinha quase 17 milhões de folha. Tá. E com um monte de jogador emprestado, custando alto, né? 5 milhões e meio por mês. Nossa. E alguns presentes do Tite nessa galera, não era, Andrés? Todos. Todos? Mas
Quem leva a culpa é os dirigentes da época. Tá. Que é o Roberto. Quem leva a culpa é o Roberto, mas hoje o nego reclama de mim por causa do Gabriel, ou desse ou daquele jogador, que não fui nem eu que contratei na minha época, eu não era nem presidente. Mas quem pediu todos os jogadores, volta a afirmar, todos os jogadores, os bons, os ruins que deram certo, que não deram certo, desde 2008, quem pediu e quem contratou foi os treinadores. Você nunca se deu um palpite, Andrés? Não, você dá palpite todo dia, mas a decisão final é do treinador. Só uma coisa, quanto você acha que é a folha do Flamengo hoje? Você que é um cara bem informado de bastidor. Eles vão ficar bravos, mas de 25 a 30. Porque a folha não é só a CLT, é CLT, direito de imagem, luva, quanto você pagou no... Tudo isso é o pacote. O pacote, você contrata um jogador, quanto custa o jogador por 4 anos? Esse jogador por 4 anos vai custar 50 milhões. Então, aí você divide 50 milhões pelos meses que ele tem de contrato, é quanto você vai gastar. O Andrés, o CT do profissional vai ser o maior legado que você vai deixar para o Corinthians na sua administração? Não, o CT do profissional já está desde 2011 pronto. Mas era você que fez, não foi? 2009 a 2011. Oi? Tá. Foi você que fez, não foi? Foi. O que eu vou deixar, comecei a fazer agora, já acabou 60%, falta fazer só o hotel, é no CT da base. Que espero que dê tempo até o final do ano. O estádio é o maior legado que você vai deixar, Andrés? Não. Eu acho que o estádio é um legado de todos os corintianos. Hoje muita gente reclama do estádio, mas tirando a torcida corintiana, é o maior patrimônio no futuro do Corinthians. Você imagine quando tiver tudo equacionado, que pode levar mais 1, 2, 5 anos, mas vai equacionar e vai pagar a caixa, a arrecadação do que tem hoje na Arena, que não é só bilheteria, entrar para o clube. Vai ser outro clube, é outro clube no nível financeiro. Nós estamos há 5 anos sem receber nada da Arena. Você garante que o Corinthians vai pagar a Arena, Andrés? Com certeza absoluta. Tá. Não se perde um dia de sono por causa da Arena. Mas vocês não estão pagando, né, Andrés? Não tá. Então na justiça paramos aí de pagar. Vamos ver o acordo que nós vamos fazer. Você tem alguma ideia do prejuízo que o Corinthians vai ter com essa paralisação do coronavírus? Eu fiz essa pergunta para alguns dirigentes com quem eu conversei, Andrés. O dirigente do São Paulo chegou a falar em 100 milhões, o do Bahia 60 milhões. Você tem essa conta? O nós é o patrocínio e o sócio-torcedor que parar de pagar. Porque nós já não contávamos com a bilheteria. Você pega o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, eles contam com a bilheteria. A gente já não tinha bilheteria para o clube, ia direto para pagar a Arena. Então, eu acredito que nós vamos ter um prejuízo de 40 a 70 milhões até o final do ano. Mas os patrocinadores, quais que já perdeu, Andrés? Eu não vou citar nome, mas já tem 5 que cancelaram ou suspenderam o pagamento. Só voltam a pagar assim que voltar aos campeonatos. Só voltam a pagar quando voltar aos campeonatos. Isso. Acordo com o grupo Al Jariri, rei de Dubai no Corinthians, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Não, a gente está conversando bastante, mas não tem nada feito, não. Peraí, ó. Pareceu uma mensagem... Mas, é que ele postou uma foto comigo, aí todo mundo já fala isso aí. E quando é que foi essa foto, Andrés? Acho que foi no final do ano passado. Tá. Mas você teve com ele para negociar isso? Não, teve com ele por um monte de coisa, uma delas é isso. Tá. Então vou até reler de novo, que agora, acordo com o grupo Al Jariri, é esse o nome do grupo, Andrés? Eu não sei falar esses nomes aí. Rei de Dubai no Corinthians, mas tá. Mohammed, bom, pessoal, então tá registrado aí, tá? Mensagem do Digio, obrigado pelo furo. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, diz ele que é isso, não sei se é isso. O Andrés, um jogador próximo meu lá na França, diz ter ouvido do Nico Gaetan, atacante argentino que fez muito sucesso no Benfica, que o Nico Gaetan quase virou reforço do Corinthians em janeiro. Essa história é verdade? É verdade. Como é que foi? Ele estava saindo da Major League Soccer dos Estados Unidos? Ele é muito amigo do Bozelli. Tá. E nós chegamos a conversar, mas não estava dentro dos planos dos pedidos que o treinador tinha feito. Tá. Mas e salário, tempo de contrato, essas coisas estavam certo? Não chegou quase nesse ponto aí, nem quase chegou, mas isso era o de menos. Tá. E ele acabou acertando com o Lille, que está jogando lá na França. Tem contrato até metade do ano. Ainda dá tempo de contratar, Andrés? Não, hoje não. Andrés, fiel torcedor, como melhorar? Sou sócio desde 2013 e não sou de São Paulo.
Acha que dá para ter mais sócios, melhorar as experiências, para cada vez mais ser uma receita relevante? Essa é uma grande batalha que nós estamos tendo aí para fazer o sócio-torcedor não querer só um ingresso. Porque tem muito sócio-torcedor que vira sócio-torcedor, não consegue comprar ingresso e ele para de pagar. Então nós temos que começar a fazer umas contrapartidas para crescer muito mais o sócio-torcedor. Realmente, talvez, depois da Arena, será uma da maior receita do clube. Quantos sócios-torcedores adimplentes você tem hoje, Andrés? Acho que é 70 e poucos mil. Quantos inadimplentes, Andrés? Mais de 300 mil. Caramba. E qual que é a receita com esses 70 mil, Andrés? Eu não lembro aí, mas deve ser em torno de 10, 12 milhões, porque envolve muito com o negócio de valor de ingresso, tudo, né? Mas 1 milhão por mês, mais ou menos. Nosso é sócio-torcedor. Tá. Por exemplo, tem time aí que tem sócio-torcedor e o cara tem direito a 3 ingressos. Ele comprou ingresso ou ele é sócio-torcedor? Você lança no teu bordeiro como ingresso ou como sócio-torcedor? O Palmeiras se dá bem com essa história, viu, Andrés? Porque ele lança na isso e dá mais. Se o Corinthians faz isso, pelo amor de Deus, é um escândalo. Então, mas os outros clubes podem fazer. Com esse novo patrocínio, o Flamengo fica imbatível. O Flamengo está fechando com a Amazon. Qual o patrocínio? Amazon. Pelo menos é a promessa que fecharia com a Amazon. Vamos ver se vão cobrar eles também, que nem cobram eu, que é mentiroso, que prometeu e não cumpriu. Você acha que não vai fechar, Andrés? Não, tomara que feche, porque o futebol é importante. É uma grande empresa, a empresa multinacional é importante. Quantas mais empresas dessas vierem para o Brasil, melhor. Se eu não perguntar essa, Andrés, foi talvez a pergunta mais feita aqui, se o Jô está chegando. O Jô, as portas para ele no Corinthians estão sempre abertas. Ele sabe disso. Agora, ele tem que se filiar. O contrato que ele tem lá vigente, os caras pagaram 10 milhões de dólares nele, ele tem que se livrar lá do time japonês. Assim que ele estiver livre, não só para ele, como para o Corinthians, a prioridade é Jô e Corinthians, Jô e Jô Corinthians. Ele tem mais 6 meses de contrato. Você topa pagar alguma coisinha para liberar lá, Andrés? Não, ele sabe que não. $2 Não, não pago, não. Quem espera 2 anos e meio pode esperar mais 5 meses. Até se eu pagar alguma coisa agora, vamos falar que tem esquema com o Jô também, né? Tá. Porque aqui 5 meses ele está livre porque pagou. Tá. E o Renato Augusto Balbuena, podemos sonhar? Sonhar é livre, eu sonho todo dia. Agora, são outros patamares. Você pega o que o Renato Augusto ganha na China, é impublicável. Tá. É impublicável. O Balbuena, diga de passagem, foi muito homem, muito gente boa para o Corinthians. Sim, porque ele sabia que ia ser vendido, ele não precisava ter renovado e renovou o contrato. Tá. Então ele podia ter saído sem pagar nada para o clube. E também está ganhando lá uma fortuna. Se eles se sujeitarem a ganhar o que se paga aqui no Brasil, o que o Corinthians está pagando, está a porta aberta para os dois sempre. O que você pode mandar de recado para o corintiano em relação à paralisação, pandemia e tudo mais que você quiser falar, Andrés? Primeiro que cada um tome muito cuidado com a sua saúde, cuide dos próximos. A gente tem que, antes de cuidar de nós, cuidar do próximo. Fique em casa, para o futebol e para o comércio, e para o planeta. É um momento muito difícil. Eu acredito que quando passar isso, serão outro mundo, outro planeta. As pessoas mudarão, umas para melhor, outras para pior, mas as coisas mudarão. E que nós temos que ter paciência. E o corintiano isso, tem um pouco de paciência. Ganhamos tudo nos últimos 10 anos e não dá para ganhar sempre. Então tem que remontar, tem que refazer, tem um trabalho maior para fazer, mas com certeza nos próximos meses, próximos anos, o Corinthians sempre vai continuar dando alegria ao seu torcedor. Obrigado aí, um prazer e um abraço a todos os corintianos.